Queridos irmãos da PIB de Foz do Iguaçu, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês nesta manhã para juntos meditarmos na Palavra de Deus, essa palavra que nos impulsiona ainda mais a realizar a missão, a fazer missões em nossa terra. Quero ler com você o texto de Mateus no capítulo 9, de 35 a 38, que diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Quero meditar no tema com vocês: Jesus, esperança, descanso e certeza. Neste texto, nós vemos o nosso Senhor Jesus cumprindo a sua missão de buscar e salvar as pessoas perdidas. Ele ia por todos os lugares, de cidade em cidade, povoado em povoado, com um ensino transformador. O texto diz que as multidões ficavam maravilhadas, pois ele ensinava com autoridade, uma pregação contagiante, uma pregação que influenciava a vida dos seus ouvintes e realizando curas para o corpo, para a alma. Ninguém voltava para casa do mesmo jeito depois de um encontro com Jesus. O ide que ele pediu aos seus discípulos, que ele ordenou aos seus discípulos, ali em Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, foi cumprido integralmente pelo Senhor Jesus. Nós vemos nesse texto lido em todos os evangelhos que Jesus, ele continua sendo hoje a esperança para as cidades, o descanso para as multidões cansadas e a certeza de transformação de vidas. E é isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Jesus, esperança para as cidades. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Essa era a amplitude do ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas também registra essa dinâmica. Lucas, no capítulo 8, o verso 1, diz assim: depois destas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 o acompanhavam. Eu acho muito interessante isso aqui, porque Jesus, no cumprimento da grande comissão que ele mesmo deu aos seus discípulos, ele começa então essa missão de cidade em cidade, povoado em povoado, e ele leva os seus discípulos. Por que isso? Porque os discípulos precisavam ver o Senhor em ação. Eles precisavam aprender que todo lugar onde há pessoas precisa de ouvir a mensagem de Deus. Todo lugar onde há gente, toda cidade, povoado, precisa de ouvir a pregação das boas novas do Evangelho. E essa é uma aplicação para a nossa vida também. Cada lugar do nosso estado precisa ser alcançado por Jesus. Depois, Lucas no capítulo 9, de 1 a 6, eu fiz um resumo desses versículos, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Jesus, irmãos, envia os seus discípulos. Depois de ir e levar os seus discípulos, o texto diz que ele os escolhe e os envia sozinho. E eles então vão para aquela missão que Jesus ordenou para eles, de levar a palavra de Deus de cidade em cidade, povoado em povoado. Mas eles não precisavam ter medo, porque eles iam
sobre a ordem de Jesus. O texto diz que eles foram no poder de Jesus. Jesus deu a eles poder e autoridade. Eles foram na autoridade de Jesus e eles não precisavam levar nada, porque eles precisavam aprender a depender totalmente de Jesus. A aplicação para nós hoje, irmãos, é que todos os recursos para o cumprimento da missão, para o sucesso da missão, já nos foram dados por Jesus. Não precisamos temer, não precisamos nos acovardar, não precisamos ficar tímidos quanto à missão, porque o Senhor que nos envia é o Senhor que nos sustenta. Nós não vamos com a nossa mensagem, mas com a mensagem dele. Nós não vamos com a nossa força, mas na força e no poder dele. É na autoridade dele. Louvado seja Deus com isso. Mas ainda vemos mais aí em Lucas, não é? Nesse cronograma da missão de Jesus em Lucas. O texto diz de Lucas capítulo 10, o verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Eu acho muito interessante porque esses 72, olha só, Jesus vai e leva os discípulos para ver. Depois Jesus envia os 12 discípulos. Depois Jesus escolhe 72. E esses 72, então, são enviados numa viagem missionária de curta duração e o objetivo era, claro, preparar o coração das pessoas para a vinda de Jesus naquelas cidades. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel, é levar a palavra, é preparar o caminho para que quando os corações estiverem preparados, quando as pessoas já estiverem, quando ganharmos as pessoas para nós, aí nós oferecemos elas a Jesus com o caminho preparado. Jesus vem e opera as maravilhas. Mas ainda, o mesmo autor, Lucas, lá em Atos, no capítulo 1, o verso 8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui eu aprendo uma outra verdade. Todo discípulo de Jesus deve compartilhar a mensagem de salvação, até que a última cidade seja alcançada. A outra verdade que eu aprendo nesse texto é que missões começam aqui, onde estamos. É aqui que começa a missão. Os confins da terra começa aqui. Para chegarmos aos confins da terra, nós precisamos de um ponto de partida, e o ponto de partida é a cidade onde estamos. O ponto de partida é o estado onde estamos. Então é impossível pensar os confins da terra, sonhar com os confins da terra, se a gente não começar a jornada aqui. É isso que Jesus espera da igreja dele neste tempo. Jesus é a esperança para as nossas cidades. Nós temos, irmãos, aqui uma excelente oportunidade de ganhar o mundo para Jesus a partir do nosso estado. Nós somos um estado de diversidade étnica muito grande. Nós temos muitas pessoas aqui do mundo todo para serem alcançadas. Nós temos cidades aqui grandes, como Açaí, uma cidade japonesa, como Prudentópolis, uma cidade ucraniana. Em Foz do Iguaçu, nós temos mais de 70 etnias. Nós recebemos diariamente aqui no porto de Paranaguá pessoas do mundo todo. São paquistaneses, indianos, indonésios, filipinos, chineses, pessoas que vêm ao nosso estado de lugares onde é proibido pregar o evangelho. Mas aqui nós temos um trabalho de capelania que apresenta Jesus para essas pessoas e muitos desses marinheiros estão entregando a vida a Jesus. Louvado seja Deus por isso. Os confins da terra começam aqui. É por isso que Jesus é a esperança para as cidades. É por isso que através do nosso estado, do trabalho missionário, das nossas igrejas aqui no estado do Paraná, nós temos a oportunidade de levar o evangelho para o mundo. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que Jesus é o descanso para a multidão cansada, ou para as multidões
cansadas. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus, o Mestre, ele nos deu exemplo. Ele viu as multidões, ele viu pessoas, ele viu gente, ele viu corações, Jesus viu vidas. Então, irmãos, se ele é o exemplo, sejamos, pois, seus imitadores. O nosso papel é olhar. Olhar como? Olhar com os olhos de Jesus, com um olhar amoroso, um olhar provedor, independente de condições, de como é a pessoa, de classes, de crenças, de históricos. O nosso papel como igreja dele é olhar para essas pessoas. Jesus viu, irmãos, o Senhor viu uma multidão formada de pessoas desejosas do seu olhar. O texto diz, pessoas aflitas e desamparadas, pessoas cansadas. Eu gosto muito da paráfrase da Bíblia, a mensagem sobre esse texto que diz bem assim: ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. O pecado, sabemos o quão danoso ele é. Ele gera dor e sofrimento em toda a humanidade. Fome, guerras, pestes como essa que estamos vivendo, depressão, que é a doença do século, confusão, suicídio, exploração, são alguns dos efeitos de larga escala produzidos pelo pecado na vida humana. Mas o mesmo João, em 1 João 3,9, diz assim: mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! O profeta Ezequiel, ele profetizou 6 séculos antes do nascimento de Jesus, que ele seria o descanso para as multidões, que ele seria o descanso para as ovelhas exaustas. Ezequiel 34, verso 11, o verso 15 e o verso 16 diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Eu vou apacentá-las com justiça. Olha só que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa para nós, Igreja do Senhor, hoje. Uma promessa maravilhosa porque, irmãos, muitos paranaenses estão perdidos, sem rumo, cansados, aflitos, expostos e mergulhados em sofrimentos, e no íntimo do seu coração eles clamam por ajuda. O nosso papel como Igreja do Senhor é ver essas multidões, é ter compaixão delas e buscá-las em amor, pastorear essas pessoas que tanto necessitam e que clamam por socorro. Jesus é o descanso para as multidões cansadas. Um exemplo disso é uma história que aconteceu aqui na Cristolândia. Um missionário nosso, o missionário Nilson, perguntou aos acolhidos: o que é graça para você? Era um estudo bíblico que estava acontecendo, e então dos acolhidos disse bem assim: graça para mim é ter uma escova de dentes. Graça para mim é ter um papel higiênico. Graça para mim é poder tomar um banho. Graça para mim é ter um cobertor na noite fria. Graça para mim é ter uma cama para dormir. Graça para mim é acordar sem apanhar na rua. Graça para mim é ouvir um bom dia. Graça para mim é ver um sorriso. Graça para mim é ter pessoas ao meu lado me ajudando. Irmãos, Jesus é o descanso para as multidões cansadas. E os nossos missionários estão em todo este estado anunciando isso e vivendo isso, falando que Jesus é o descanso para as pessoas que estão sofrendo. Mas temos uma terceira verdade. Mas antes eu quero recordar as primeiras. Jesus é a esperança para as cidades. Jesus é o descanso para as multidões e, em terceiro lugar, Jesus é a certeza de transformação de vidas. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus,
você vai ver que no capítulo 9, que é o capítulo de base para o nosso sermão, nós vemos 7 milagres que foram realizados por Jesus. Jesus cura um paralítico logo no início, ali em Cafarnaum. Jesus, ele encontra-se com Mateus, anuncia do evangelho para Mateus e Mateus se converte. É um milagre interno de salvação. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, e a gente sabe a história dela dos outros evangelhos. Há 12 anos que ela tinha esse fluxo de sangue, ela toca na orla de Jesus, das vestes de Jesus, e é curada. A ressurreição de uma menina de 12 anos de idade que estava morta, e Jesus ainda ele cura 2 cegos e um mudo. Mas a impressão que dá, irmãos, ao ler o texto de Mateus no capítulo 9, é que Jesus trabalhou tanto, mas ele chega no final do dia e ele contempla aquela grande multidão. A impressão que dá é que a multidão nunca acaba, que a necessidade nunca acaba. A multidão necessitada ainda estava ali, e essa é uma verdade bíblica. A verdade de que sempre haverá uma multidão necessitada. E foi nesse contexto que Jesus disse para os seus discípulos: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Mas eu acho até um detalhe nesse texto que é muito interessante. Mateus no capítulo 9 termina assim, com o clamor de Jesus para os seus discípulos, para que eles orassem pedindo mais trabalhadores. Mas no capítulo 10, ele envia os 12. Isso mostra, irmãos, como deve ser o espírito da igreja, mesmo em tempo de poucos trabalhadores, mesmo em tempo de dificuldades como esse que nós estamos vivendo. A igreja precisa ter 3 características. A primeira, precisa ser uma igreja corajosa. Segundo, precisa ser uma igreja trabalhadora. E terceiro, precisa ser uma igreja enviadora. Por que uma igreja corajosa? Porque ela não pode parar na sua missão. Uma igreja trabalhadora, porque ela não pode se acovardar diante das dificuldades. E uma igreja enviadora, porque ela vive pela fé na provisão do provedor de todas as coisas. A igreja desse tempo precisa ser uma igreja assim. Irmãos, as multidões bíblicas é as multidões do estado do Paraná. São mais de 200 cidades sem trabalho batista. Quase 8 milhões de paranaenses que ainda não se renderam a Jesus. Em contrapartida, somos 400 igrejas e 50 mil batistas. Vendo nesse prisma, na verdade, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas eu quero pensar de uma outra maneira. Eu quero pensar, irmãos, quero que você imagine comigo agora. Imagine 50 mil batistas clamando pela salvação dos paranaenses. Imagine todo crente batista, todo desses 50 mil, comprometido em fazer novos discípulos, a caminhar com gente, cuidar de gente. Imagine 400 igrejas, cada uma plantando uma nova igreja. Olha que bênção, alcançaríamos todos os municípios do nosso estado. Pensa, 50 mil batistas, todos envolvidos na contribuição missionária, todos adotando um novo missionário ou fazendo uma adoção missionária. Se cada um dos 50 mil batistas adotarem um projeto missionário de missões estaduais, nós vamos reverter esse quadro, vamos contratar muito mais missionários, vamos avançar ainda mais. Imagine todos envolvidos, irmãos. Eu quero olhar dessa maneira. Eu não quero olhar os poucos trabalhadores, mas eu quero olhar o potencial dos nossos trabalhadores que já estão conosco, que já estão envolvidos na obra. E aqueles que vão entrar nesta obra, porque a missão é de todos nós. Eu quero imaginar desta forma. Irmãos, estamos vivendo um caos de saúde no nosso mundo. Há uma doença invisível que tem ceifado vidas, infelizmente. Muitas famílias sofrendo, muita gente sofrendo luto. Não há vacina para essa doença, mas há a vacina para o pior mal do mundo, que é o pecado. A música de missões diz: há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Aleluia! Nós já temos a vacina
para o pecado. E eu quero pensar com você nesse momento. Na verdade, os trabalhadores são poucos, mas Jesus é a certeza de transformação de vidas. Quando eu imagino aquelas coisas que eu imaginei acima, eu me lembro aqui da visão de João em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha só o que diz. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Olha só, mesmo com poucos trabalhadores, no céu veremos uma multidão de salvos. Uma multidão tão grande que ninguém pode contar. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque o nosso trabalho aqui não é vão. Jesus, ele é a certeza de transformação de vidas. O que nós temos que fazer é a nossa parte, que é anunciar Jesus, que é viver Jesus, é fazer novos discípulos, é orar pela obra, orar pela salvação de um familiar, de um vizinho, orar pela salvação das nossas cidades, orar pelos missionários que estão em cidades onde eu não posso estar e sustentá-los em oração financeiramente para que possamos alcançar o nosso estado para Jesus. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas eu vejo potencial gigantesco nos nossos 50 mil trabalhadores. Se todos se envolverem, a gente vai avançar ainda mais. Foi isso que João viu lá no Apocalipse, uma multidão de gente. E eu penso, irmãos, que para enxergarmos esta multidão no céu, que ninguém pode contar, a gente tem que enxergar as multidões que estão no nosso estado. A gente precisa enxergar as multidões que estão ao nosso redor, que estão cansadas e sobrecarregadas em nossas cidades. E eu quero concluir essa reflexão pensando em tudo que falamos aqui num breve resumo. Jesus, irmãos, é a esperança para as cidades. Jesus é aquele que transforma as cidades, é aquele que transforma as pessoas, é aquele que alcança lugares, ele passa pelas portas que estão fechadas para nós e ele chega lá nas famílias. Essa é a amplitude do ministério de Jesus. Ele alcança todos e o que ele espera de nós, como igreja dele, é que nós também tenhamos esse compromisso de alcançar todas as pessoas das nossas cidades. E nesse tempo virtual, nesse tempo online, a gente consegue fazer muito isso, chegar nas pessoas. Também aprendemos no texto que Jesus é o descanso para as multidões cansadas. As pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão vivendo pelo medo, pelas incertezas. São tantas coisas que a gente não sabe que as pessoas estão vivendo, mas Jesus é aquele que traz o descanso para a alma. Jesus é aquele que alivia o fardo. E aprendemos também, em terceiro lugar, que Jesus é a certeza de transformação de vidas. Ele é aquele que transforma o íntimo, aquele que transforma vidas. Jesus é aquele que transforma, que faz novamente todas as coisas, é aquele que restaura uma família destruída, é aquele que salva uma cidade, é aquele que levanta o enfermo de alma. Jesus tem todo o poder e ele é a certeza para a igreja. O projeto de Deus nesta terra se realiza através da sua igreja. Eu e você, quando nos envolvemos com a obra missionária. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, esteja orando neste tempo, pedindo a direção de Deus, clamando a Ele, perguntando agora neste momento, depois de ouvir essa reflexão bíblica, de ouvir esses versículos, pensar, Deus, o que o Senhor espera de mim? Eu tenho certeza, irmão, minha irmã, que Ele tem uma obra na sua vida. Talvez Ele está te chamando para a obra, talvez Ele está te chamando para um envolvimento maior em oração, no sustento
sustento dos missionários. Eu não sei qual o chamado dele, mas eu sei que ele está te chamando hoje para um compromisso. Assuma o compromisso com Jesus, porque Jesus é, de fato, a esperança que transforma. Ele é a esperança que transforma vidas. Ele é a esperança que transforma o nosso povo. Ele é a esperança para o mundo. Jesus é a esperança que transforma e ele faz isso através da sua igreja. Eu e você, todos nós envolvidos nessa grande missão, nesse grande plano de Deus de redenção do mundo. E que Deus nos abençoe.